Jesus prosseguiu dizendo: certo homem desceu de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, desceu um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou-lhe largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Jesus ele contou essa história para os judeus, a fim de poder explicar para eles que o próximo deles não era simplesmente os judeus ou o outro talvez israelita, mas que o próximo deles eram todos aqueles que fossem seres humanos. Por quê? Porque eles tinham uma lei, que é a lei de Deus, que Deus deu a eles, de amar ao próximo como a ti mesmo. Mas só que eles levavam essa lei apenas para aplicarem ao redor deles. Ou seja, eles diziam com eles o seguinte: o meu próximo é todo aquele que também é um judeu. Fora judeu, ninguém mais é o meu próximo. Então, nessa história, Jesus ele inclui um samaritano para mostrá-los, para poder explicá-los que agora não há isso judeu, samaritano, não, nada a ver, todos somos um. Então, por exemplo, ele explicou essa passagem, essa história. Mas eu gostaria de te mostrar a beleza dessa história, eu gostaria de ampliar mais a tua visão para com essa história, porque muitos elas conhecem essa história, até alguns de cor, mas eu quero te mostrar Cristo nessa história. Porque a Bíblia, ela não é um livro que conta talvez histórias, que conta talvez grandes maravilhas. Embora a Bíblia conte isso, ela não foi feita exatamente para contar história. Ela tem história, sim, ela tem história. Ela tem maravilhas, sim, ela tem maravilhas. Mas ela não foi escrita apenas para isso. A Bíblia foi escrita para revelar Cristo, porque Cristo é como se fosse o interesse de Deus desde a criação. Desde lá, Deus quer revelar Cristo. Cristo é o principal objetivo da Bíblia ter sido escrito, apenas só para ser mostrado Cristo. Então, o homem foi ferido, a Bíblia diz que foi roubado, tanta coisa, foi ferido, foi deixado quase morto. E lá em João capítulo 10, a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E quem é esse ladrão? O diabo. Ou seja, aí Jesus está fazendo uma referência de que pessoas por aí machucadas, deprimidas, ansiosas, pessoas por aí doentes, elas foram assaltadas pelo diabo, qual é o ladrão? E o diabo roubou a alegria delas, o diabo roubou a saúde delas, o diabo roubou a paz delas e os deixou quase mortos. Mas só que aí aparece um homem, o qual nesse caso é Jesus, porque primeiro apareceram dois homens, sacerdote e um levita, mas que não fizeram absolutamente nada. E esses homens aí são uma referência da lei, porque lá no Velho Testamento havia, na tribo de Arão, na tribo de Levi, haviam sacerdotes lá e haviam os próprios levitas, eram da mesma tribo. Foi a única tribo que Deus já separou para poder cuidar das coisas que dizem respeito a Deus mesmo. Então, o levita, o sacerdote, é como se fosse referência daqueles que estavam debaixo da lei, daqueles que são da lei. Mas agora o homem que veio prestando ajuda para este é como se fosse aqueles que são da graça, ou seja, o próprio Cristo Jesus, que veio para poder nos salvar, que veio para poder nos livrar de tudo aquilo que era de mal, que não poderíamos ser livrados por nós mesmos. Então, o ladrão rouba, mas Jesus Cristo ele vem para restituir aquilo que talvez o diabo rouba de nós. O homem que estava caído no chão, o homem que estava quase semi-morto, a Bíblia diz que o homem chegou para ajudá-lo, mas trazia com ele azeite, o qual o colocou e de seguida colocou vinho. Eu só quero me deter nessas duas coisas. Azeite aponta para a unção. Antigamente, quando pessoas ficavam doentes, elas eram colocadas azeite a fim de poderem estarem curadas. Isso para dizer o quê? E quando Jesus ele nos encontra numa situação em que estamos dentro de um caos, não devemos temer. Por quê? Porque ele traz consigo uma unção para poder nos livrar desse caos. Ele traz consigo uma unção que vai ser um livramento no meio disso, porque a unção é o próprio Espírito Santo que poderá nos consolar, poderá nos livrar desse talvez beco sem saída, talvez desse estado qual vamos nos encontrar. Jesus Cristo ele é a única solução para nós.
Mas aí a Bíblia diz que também o homem foi colocado vinho, o vinho que aponta para a alegria. Todos aqueles que foram assaltados pelo diabo perderam essa alegria, perderam o seu prazer. Mas Jesus Cristo, ele vem para restaurar a nossa alegria. Ele vem para restaurar todo o nosso prazer. Nele nós podemos crer, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. E além dele, não há outro. Ele tem prazer de cuidar de nós. Ele nos ama. Ele quer cuidar da nossa vida. Ele é esse homem que vai nos encontrar caído no chão e não vai nos passar. Muitos até podem nos passar, mas Ele não vai nos passar. Ele vai chegar bem perto de nós para poder cuidar das nossas feridas, nos levar até um lugar em que vai nos tratar, até que a gente fique bem. Amém?